Imagine que você estava andando pela rua e de repente um senhor misterioso te para. Então ele faz a seguinte proposta. Ele irá realizar um desejo seu e te dá duas opções. Na primeira opção, ele iria te proporcionar uma vida de luxo, onde você poderia comprar o carro que quisesse, uma mansão e poder fazer todas as viagens que quisesse. Porém, em troca você teria que trabalhar para ele. Então durante 11 meses de cada ano, você iria trabalhar 6 dias por semana, naquele padrão que nós já conhecemos. E você então poderia usufruir dos seus bens e conquistas financeiras apenas um dia por semana, pois era quando estaria de folga, ou quando estivesse de férias, 30 dias por ano. E na segunda opção, você teria que manter mais ou menos o seu padrão de vida atual, porém não precisaria trabalhar, a menos que você, por vontade própria, decidisse trabalhar com alguma coisa que você gosta. Qual dessas opções você escolheria? Seja sincero. Aproveita e comenta aqui embaixo o seu ponto de vista com relação à sua escolha. No final do vídeo, voltaremos nessa questão. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que estou fazendo, onde eu irei te ensinar literalmente a ser rico. Então, se você não quer perder nenhum dos vídeos que vão sair nos próximos dias, inscreva-se no canal e vamos juntos rumo à independência financeira. Antes de tudo, precisamos definir o que de fato é ser rico. Afinal, esse termo pode ter significados diferentes para cada pessoa. Talvez você tenha pensado, como assim o que é ser rico? Para ser rico, é só ter muito dinheiro. E o que seria ter muito dinheiro? Ter 100 mil, 500 mil ou 1 milhão na conta? Se levarmos em consideração ser rico, com base no valor em dinheiro que alguém acumula, talvez nunca chegaremos a um acordo do que de fato é ser rico. Afinal, para cada pessoa, riqueza tem uma interpretação diferente. Por exemplo, Marcelo trabalha como funcionário em um mercadinho do seu bairro e ganha um salário mínimo. Ele sempre termina o mês sem nenhum dinheiro e às vezes até usa o seu cartão de crédito como um complemento da renda. Porém, ele sonha em passar em um concurso e finalmente conseguir uma renda mensal de 5 mil reais. Ele acredita que com essa renda mensal estará rico, pois com essa renda irá custear todo o seu padrão de vida e inclusive com mais conforto que o seu padrão atual. Já Pedro trabalha como gerente no mesmo mercado e tem um salário de R$ 7.800. Apesar de ter um salário considerado alto, levando em conta o padrão brasileiro, Pedro não se considera rico, pois para ele, rico mesmo é Rodrigo, que é o dono do mercado, que além desse, tem outros mercados em outros bairros também. Como podemos ver nesse exemplo, se levarmos em consideração apenas o dinheiro, cada um tem uma interpretação diferente do que é ser rico. Agora permita-me que eu expresse a minha opinião sobre o que para mim significa ser rico. Ter muito dinheiro é apenas uma das moedas que de fato te farão rico. E com certeza foi isso que te trouxe até esse vídeo. Afinal, você quer saber como fazer muito dinheiro. Mas calma, que chegaremos nessa parte. Como eu estava falando, ter muito dinheiro é apenas uma das moedas que fazem alguém ser rico. Talvez você esteja se perguntando, quais são as outras moedas? Bom, existem 3 outras moedas que, se você consegui-las, realmente você zerou o jogo. E para mim, você será muito rico. Então vamos à segunda delas. Liberdade de tempo. Sim, afinal, do que adianta você conseguir muito dinheiro se nem sequer terá tempo para usufruir dos bens que o dinheiro poderá te trazer? Ricos são donos do seu tempo e têm total autonomia quanto às decisões sobre como gastá-lo. Vamos à terceira moeda. Liberdade geográfica. Essa talvez seja a mais relativa. Tem pessoas que não se importam de estarem fisicamente presas a uma determinada cidade ou região. Porém, para mim, ter a capacidade de trabalhar de qualquer lugar sem a necessidade da aprovação de outras pessoas faz parte das 4 moedas que compõem a carteira de uma pessoa rica. E a quarta moeda é talvez a mais importante e, infelizmente, a que menos temos controle, que é a saúde. Essa, sem nenhum resquício de dúvida, é indispensável para alguém de fato rico. Afinal, você pode ter todas as outras 3, mas se não tiver saúde, infelizmente, não será possível usufruir de nenhuma delas. Nada impede que alguém saudável passe por um problema de saúde ocasionalmente. Nesse caso, ter muito das outras 3 moedas pode ajudar a manter, ou dependendo, até recuperar essa quarta moeda. O segredo é jamais troque a sua saúde por qualquer outra moeda. Então pratique exercícios regulares, evite excessos na alimentação ou vícios. Bom, agora que já exploramos o conceito de riqueza, agora vamos para o próximo nível. Mentalidade.
Antes que você possa externalizar a sua riqueza, primeiro terá que mudar a sua mentalidade e a forma de pensar com relação ao dinheiro. Preparar a base para que, quando você alcançar seus milhares ou milhões, você possa estar preparado para administrá-los. Funciona assim em praticamente todas as etapas da vida. Afinal, alguém que vai aprender a dirigir não começa com um carro esportivo com 300 cavalos de potência. Ou alguém que quer ser médico não começa fazendo uma cirurgia. Primeiro terá que entender a teoria por trás, para aí sim poder se tornar aquilo que almeja. Você pode tentar pular etapas e começar já pelo dinheiro, mas já temos diversos exemplos que isso não dá certo. Não por acaso, vemos pessoas que ganharam milhões na loteria ou até pessoas que herdaram fortunas e acabaram torrando todo o dinheiro. Isso porque elas não tinham mentalidade de uma pessoa rica para saber administrar o dinheiro. Eu tenho certeza que você deve estar pensando: mas eu não seria burro de gastar o dinheiro e não investir. Bom, para sabermos isso é bem simples. Atualmente você tem algum dinheiro investido? Se a resposta foi sim, parabéns. Você está um passo mais próximo de se tornar alguém rico de fato. Se a resposta foi não, significa que você provavelmente daria um jeito de torrar o dinheiro, porque sua mentalidade é de gastador, assim como os pobres e a classe média. E se você ainda tem dúvida disso, deixe-me explicar. Se você não é alguém que está abaixo da linha da pobreza, você não tem motivos para não ter algum valor investido ou pelo menos guardado. Talvez a sua justificativa seja porque ganha pouco e não sobra nada para investir. Exatamente, não sobra porque a sua mentalidade não é de rico. E se hoje não sobra e você acredita que ganhando mais com certeza irá sobrar, você está completamente enganado. Pense no valor que você ganha hoje e pense no valor que você ganhava quando começou a trabalhar e ter seu próprio dinheiro. É bem provável que hoje você ganha mais do que no passado, mas mesmo assim não sobra. E se você aumentar os seus ganhos, ainda continuará não sobrando, pois o problema não está no valor que você ganha, e sim na sua mentalidade, que faz com que você gaste tudo que ganha. Lembra do Marcelo, que trabalhava no mercadinho do seu bairro? Pois é, vamos aprofundar um pouco mais na história dele. Ele mora com seus pais e, como já sabemos, ele recebe um salário mínimo. Atualmente está R$ 1.320. Após alguns meses trabalhando no mercado, ele, no auge dos seus 20 anos, decide que está na hora de progredir na vida e comprar o seu primeiro carro. Um Golzinho 2014, à vista sairia por R$ 29.900. Porém, obviamente, Marcelo não tem esse valor. Então ele deu uma entrada de R$ 3.790 e financiou o restante com suaves 60 prestações de R$ 697. Apesar da parcela comprometer metade do seu salário, Marcelo não se importa. Afinal, ele mora com os pais e não tem tantas responsabilidades no quesito financeiro. E ele também sabe que futuramente fará um concurso e, se passar, seus 5 mil de salário por mês irá tirá-lo do aperto. Aí, finalmente, ele vai poder poupar dinheiro, que até faz parte dos planos dele. Após 2 anos, Marcelo recebe a notícia que passou no concurso. Ele decide então que está na hora de sair da casa dos pais e as despesas acabam aumentando. Agora, além de pagar a prestação do carro, também passou a pagar aluguel, água, luz e todos os outros custos. Apesar disso, ele ainda consegue poupar cerca de 20% do salário. Então, todos os meses, ele separa R$ 1.000 para a sua poupança. Ele tem a meta de juntar R$ 100 mil. Após alguns anos, ele conhece a sua futura esposa e os dois decidem casar. Sua esposa, hoje formada, tem seu salário de cerca de R$ 3 mil. E, em comum acordo, ambos decidem que está na hora de conquistar a casa própria. Marcelo, que já tinha junto um bom valor, decide então dar uma entrada de 20% e financiam um apartamento em 360 meses. Para ele é tranquilo, pois o valor que ele guardava por mês agora utiliza para pagar a parcela junto com a sua esposa. O casal aparentemente leva uma vida tranquila, pois tem seu apartamento, seu carro hoje já quitado e ainda sobra um dinheiro para que nos finais de semana eles possam então sair e se divertir. E chega então o primeiro filho do casal. Como o casal não tem dinheiro guardado, decidem então comprar o enxoval do bebê no cartão de crédito. Afinal, basta eles reduzirem as saídas nos finais de semana que dá tranquilo para pagar as faturas. Mesmo não sobrando dinheiro no final do mês,
Marcelo acredita que em um futuro não tão distante, as coisas vão melhorar, pois a sua esposa logo será promovida e então, com mais dinheiro entrando, esse aperto terá fim. Eu contei essa história para ilustrar o questionamento que eu fiz no início do vídeo. A história do Senhor Misterioso e essa são as mesmas, apenas com perspectivas diferentes, onde você teria duas opções. A primeira seria viver uma vida com muitos confortos, porém em troca teria que trabalhar 11 meses por ano e não ter muito tempo para usufruir dos seus luxos, que é justamente como vive 99% dos brasileiros, sempre buscando ganhar mais dinheiro, porém à medida que vai conseguindo aumentar seus ganhos, os gastos aumentam na mesma proporção. Com isso, tendo que viver na tal corrida dos ratos. E a segunda opção, que seria você ter um padrão de vida baixo, porém não precisar trabalhar, é exatamente o que pode acontecer se você mudar a sua mentalidade de classe média para a mentalidade dos ricos. Uma pessoa de mentalidade rica não tenta ganhar cada vez mais para aumentar o seu padrão de vida atual, e sim tenta ganhar cada vez mais e aumentar os investimentos na mesma proporção, para que em alguns anos ela possa trabalhar menos ou, dependendo do patrimônio acumulado, nem precisar trabalhar, se assim ela preferir. Se você repetisse a sua rotina financeira dos últimos 12 meses pelos próximos 5 anos, como você estaria financeiramente? Se a sua resposta não foi muito animadora, está na hora de mudarmos isso. Eu sei que você tem vontade de viver uma vida financeira próspera, mas para se tornar rico de fato, o primeiro passo será mudar sua mentalidade. Afinal, como Albert Einstein certa vez disse, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Muitas pessoas têm vontade de ter sucesso financeiro e, para isso, foca sempre em formas de ganhar mais dinheiro, pois para elas, com mais dinheiro entrando, os problemas financeiros se resolverão. Porém, nem sequer tenta mudar a forma como conduz as finanças pessoais. Eu falo isso com propriedade, pois eu, até pouco tempo atrás, procrastinei com relação aos meus objetivos financeiros. Eu até sabia o básico sobre finanças, pois já tinha lido alguns livros e assistido vídeos sobre educação financeira. Porém, eu aprendia e não colocava em prática. Isso fez com que, à medida que eu ganhava mais dinheiro, aumentava meus gastos, e eu sempre estava no aperto. Parecia que o dinheiro que eu ganhava nunca dava para nada. Foi aí que eu parei e refleti, e percebi que para resolver o problema, eu primeiro teria que identificar as causas dele. Você conhece a teoria do balde furado? Bom, imagine que a sua vida financeira seria um balde. O seu objetivo é fazer com que esse balde fique cada vez mais cheio. E para encher, você decide então aumentar ainda mais o fluxo de água. Porém, mesmo assim, você percebe que o balde continua no mesmo nível de água. Então, você percebe que tem alguns furos que está fazendo com que a água acabe vazando. E quanto mais água você manda, mais aparecem furos. Dessa forma, não adianta abrir mais a torneira ou colocar outras torneiras, pelo menos não antes de tampar os buracos do balde. É exatamente isso que acontece com o seu dinheiro. Então, enquanto você não detectar onde estão os furos e tampar alguns, o seu balde jamais ficará cheio. Talvez, só puxando na lembrança, você saiba onde pode reduzir um pouco os custos e fazer sobrar um dinheiro no final do mês. Mas se você é daqueles que fala assim, eu não sei para onde o meu dinheiro está indo, você precisa anotar os seus gastos para conseguir identificar. Anota o valor da sua renda mensal e vai diminuindo desse valor os seus custos fixos e que são essenciais para você. Depois disso, você vai anotar os gastos variáveis, como as faturas do cartão e outros gastos que você tem no seu dia a dia. Assim, você conseguirá detectar e eliminar exatamente os gastos que não são tão necessários e que acabam torrando seu dinheiro e você nem percebe. Com certeza terá pessoas que apenas com os custos fixos, ou seja, os gastos essenciais, já acabam ficando sem nenhum dinheiro no final do mês. Se esse for o seu caso, você basicamente tem duas possibilidades. Ou seus custos básicos estão acima do seu padrão de vida correto, e aí você avalia a possibilidade de reduzir o seu padrão de vida, ou você já tem um padrão de vida super baixo e mesmo assim não sobra. Nesse caso, terá que se concentrar em aumentar a sua renda. Porém, mesmo assim, é essencial aprender a administrar o pouco que ganha, para futuramente evitar cometer os erros que eu citei anteriormente. Agora vamos para as formas de administrar esses valores mensais.
Uma forma bastante eficiente de administrar as finanças é dividir em porcentagem, desde a pessoa que tem uma renda mensal menor até a pessoa que ganha um valor maior. O que muda é só a porcentagem destinada para cada coisa, pois obviamente quem ganha pouco tem que destinar quase toda a renda para a sobrevivência. Esse método de porcentagem funciona melhor para quem recebe um valor fixo por mês, por ter mais previsibilidade. Quem trabalha como autônomo e outras formas de renda variável acaba não funcionando muito bem caso seja uma renda que varia muito de um mês para o outro. Por exemplo, Lucas trabalha como funcionário e recebe um salário mínimo, R$ 1.320. Ele já quitou suas dívidas e decidiu que agora vai começar a sua jornada para a independência financeira. Ele anotou todos os seus gastos mensais e percebeu que os seus gastos essenciais, como moradia, já incluindo água, luz e internet, ficam em torno de R$ 500, ou seja, cerca de 38% da sua renda, e que os gastos com alimentação também ficam em torno de R$ 500. Apenas com os gastos mínimos essenciais, ele já compromete 76% do seu salário. Sobrou então R$ 320. Então ele decidiu separar R$ 100 para investir, cerca de 7,7% do seu salário. Mais R$ 100 ele utiliza para adquirir novos conhecimentos, como cursos e livros. E os outros R$ 120 ele destina para lazer, cerca de 9% do seu salário. Mesmo não podendo investir muito, ele sabe que nesse início o que vai contar de verdade não é o valor do seu investimento, até porque ele sabe que não ficaria rico investindo 50 ou 100 reais por mês. Mas o que vai contar é o fato de que, se ele conseguir manter a disciplina e resistir aos impulsos de gastar esse pequeno valor como fazia antes, fará com que ele mude a sua mentalidade, além de aprender e adquirir experiência na prática. E no futuro será bem mais fácil administrar os valores maiores que irá receber mensalmente. Já André é autônomo e, apesar de ter uma renda variável, na média ele faz em torno de R$ 2.500 por mês. Ele utiliza outro método para dividir a sua renda. Então ele decidiu ter meio que um salário fixo. Todos os meses ele tira cerca de R$ 1.700 que utiliza para bancar o seu padrão de vida e os seus gastos pessoais. E o restante ele divide em porcentagem entre os custos do seu pequeno negócio e os seus investimentos para o futuro. A vantagem de dividir por porcentagem é que, conforme a sua renda for aumentando, você consegue investir mais, mas ao mesmo tempo você também aumenta um pouco mais o seu padrão de vida, o que ao longo do tempo vai gerando satisfação, até porque é importante ter equilíbrio para que o processo de enriquecimento não se torne chato e insuportável. Claro que, conforme a sua renda for aumentando, o percentual de investimento pode ir se tornando uma fatia maior. Digamos que Lucas, que atualmente com a sua renda de 1.320, decide manter esse percentual ao longo do tempo, ou seja, poupando e investindo cerca de 7% da sua renda. Digamos que no futuro a renda dele suba para R$ 10.000. Se ele poupar apenas 7%, estará poupando R$ 700, sendo que daria para poupar bem mais que isso, talvez até 50% da sua renda. E ainda assim teria R$ 5.000 para bancar o seu padrão de vida e os seus investimentos com educação e lazer. Afinal, no início ele estava acostumado a viver com bem menos que isso. Uma coisa que talvez você esteja se perguntando é: quando posso retirar esse dinheiro? Esse dinheiro nunca deve ser retirado. Esse é o dinheiro que fará com que você conquiste a sua independência financeira. Isso quer dizer que ele jamais deve ser utilizado para outra finalidade, se não trabalhar para você. Até porque, se você gastar o dinheiro que trabalha para você, você terá que trabalhar no futuro para ele. E é isso que diferencia os ricos da classe média e dos pobres, porque os ricos trabalham o máximo que podem para acumular o máximo de patrimônio, ou melhor, o máximo de ativos, e no final, esses ativos trabalham o máximo que podem por eles. Diferente da classe média, que trabalha o máximo que pode para acumular o máximo de bens e conforto possível, e se tornam escravas do dinheiro, vivendo assim na eterna corrida dos ratos. Lembre-se, o dinheiro é um ótimo funcionário, pois ele trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas também é um péssimo patrão. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu sei que essa frase parece contraditória, mas basta você observar onde você vive. O caixa de supermercado trabalha duro o dia inteiro. O pedreiro, o motorista de ônibus,
o motoboy que trabalha como entregador, o professor que muitas vezes trabalha os 3 turnos. O que essas pessoas têm em comum é justamente o fato de que todas trabalham muito. Se trabalhar duro fosse a fórmula para enriquecer, todas essas pessoas eram ricas. Mas afinal, se não é o trabalho duro que faz enriquecer, o que é então? Para entender o porquê o trabalho duro jamais irá te enriquecer, primeiro temos que entender como funciona o jogo do dinheiro. O dinheiro surge sempre que um problema é resolvido. O pedreiro resolve um problema de alguém que precisa construir uma estrutura. O motoboy resolve o problema de quem precisa receber uma encomenda. E o professor resolve o problema de alguém que precisa de um determinado conhecimento. E por aí vai. E é simples. Quanto maior for o número de pessoas que você é capaz de solucionar um problema, maior será o seu retorno financeiro. Para conseguir solucionar o problema do máximo de pessoas, temos que utilizar um recurso chamado escala. Escala é a capacidade de atingir o máximo de pessoas possíveis sem aumentar os custos na mesma proporção. E aqui entra outra questão. Para que você solucione o problema de alguém e o dinheiro venha para você, existem basicamente 2 formas: através da venda de produtos ou da venda de serviços. Se você é funcionário ou autônomo, automaticamente você é prestador de serviço. Mesmo que você tenha uma loja que venda produtos, se você trabalha sozinho, você está trocando tempo por dinheiro. E aqui entra outra coisa em comum entre todos esses profissionais que citei anteriormente, pois sempre que é contratado, além do seu conhecimento ou mão de obra, eles estão vendendo o seu tempo. Afinal, o professor precisa cumprir uma carga horária, assim como o pedreiro, o motoboy, o motorista de ônibus e qualquer outra pessoa que seja funcionário ou autônomo. Pessoas que trabalham dessa forma dificilmente se tornarão ricas, pois se você trabalha vendendo a sua hora, não tem como aplicar a escala, pois as únicas formas de aumentar o faturamento é aumentando o valor da sua hora ou aumentando a sua carga horária. Pense no valor que você ganha atualmente. Se eu te perguntasse como você faria para aumentar esse valor em 10 vezes, o que você faria para chegar nesse resultado? Se você é funcionário, provavelmente teria que ser promovido ou receber um aumento. Porém, uma promoção ou aumento nessa proporção, digamos que seria praticamente impossível. Se você é autônomo, as formas seria cobrar mais pelo produto ou serviço que você vende ou conseguir mais clientes. Porém, em qualquer que seja a opção que você escolher acima, você estará limitado pela barreira do tempo e dificilmente você chegará a aumentar a sua renda significativamente. Vamos fazer um pequeno exercício de reflexão. Digamos que você seja um mecânico de carro. Sua especialidade é fazer revisões e que você consiga fazer uma revisão completa por dia. Sabemos que os valores são variados, mas apenas para facilitar, digamos que em cada revisão você cobre em torno de R$500. Trabalhando 5 dias por semana, daria R$ 2.500 de faturamento semanal. 2.500 vezes 4 daria cerca de R$10.000 por mês. Claro que isso é o faturamento bruto. Ao tirar os custos com aluguel, reposição de peças, impostos e outros custos, vamos imaginar que sobre R$5.000 de lucro líquido. Em um cenário como esse, sabemos que seria impossível multiplicar esse resultado por 10 apenas aumentando o valor do serviço em 10 vezes, pois assim perderia os clientes. Muito menos fazer 10 revisões por dia, pois não teria tempo suficiente para isso, certo? Bom, é aqui que a frase "quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro" começa a fazer sentido. Uma coisa que você precisa entender se quiser se tornar alguém rico de fato é que todos nós temos um recurso muito precioso e que infelizmente é escasso, que é o nosso tempo. Tanto em um emprego quanto pessoas que trabalham de forma autônoma ganham de acordo com as horas que se dedicam ao seu trabalho. E nesse jogo, para conseguir muito dinheiro, você pode optar por vender qualquer coisa, menos o seu tempo. Afinal, todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. A menos que você tenha uma hora extremamente cara, vendendo o seu tempo, você jamais ficará rico. E sempre terá que escolher entre ter menos tempo para ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro para ter mais tempo. E os ricos sabem disso. E é por isso que, se você observar, a maioria deles são donos de negócios e utilizam habilidades de outras pessoas, tempo de outras pessoas e até capital de outras pessoas para alavancarem os seus negócios. Eu sei que você deve estar pensando, mas eu não tenho dinheiro para pagar a outras pessoas. Calma, isso é apenas a sua mente te sabotando. Não se preocupe que iremos chegar nessa parte.
A primeira coisa que você deve fazer é iniciar o seu negócio. Isso vale tanto para quem é funcionário quanto para quem é autônomo, pois como já falei anteriormente, ambos trabalham trocando seu tempo por dinheiro. Você tem um negócio a partir do momento que, se você se ausentar por algum motivo, mesmo assim continuará gerando renda. Pois se você tem um pequeno negócio e ele não funciona sem a sua presença, então ele não é um negócio, e sim um emprego. Para que ele passe a funcionar sem a sua presença, é preciso que você delegue funções, pois enquanto você está ocupado com tarefas, não tem tempo para fazer o que realmente fará você crescer, que é se dedicar à parte estratégica do seu negócio. Vou citar o meu exemplo. Aqui neste meu canal, eu ainda sou quem faço tudo: roteiro, edição e narração. Eu faço isso pois ele ainda não gera receita suficiente para que eu possa contratar a mão de obra de outras pessoas. Mas em breve, quando ele passar a gerar receita suficiente, eu vou contratar um editor. Isso irá liberar o meu tempo para que eu possa focar em criar mais roteiros e assim eu poder aumentar a frequência do canal. Atualmente eu posto um vídeo por semana, mas se eu delegar parte das funções com a ajuda de outras pessoas na produção dos vídeos, eu posso aumentar para 2, quem sabe 3 vídeos por semana. Isso inevitavelmente fará com que o meu negócio cresça, pois eu estarei ocupando meu tempo não mais em tarefas, e sim onde tem maior potencial de retorno. Eu tenho um outro canal onde eu já deleguei parte das funções. Este é um canal de webdocs, ou seja, mini documentários. Nele eu contratei um narrador e então eu fico responsável apenas pelo roteiro e edição. Mas a ideia é que no futuro, conforme a receita dele for ficando maior, eu contrato um roteirista e um editor. E assim o canal irá funcionar quase que totalmente sem a minha presença. Dessa forma, eu estarei utilizando as habilidades e o tempo de outras pessoas para crescer o meu negócio. Claro que no início você terá que dedicar bastante do seu tempo para dar o pontapé inicial, mas se quer continuar crescendo, terá que delegar funções. Pense no McDonald's. Em muitos desses restaurantes de fast food, essas empresas têm um sistema de funcionamento onde podem contratar quase que qualquer um para cuidar das tarefas, enquanto os executivos de alto nível se concentram no trabalho de alto valor, como marketing e publicidade. E é por isso que a maioria dos CEOs e proprietários de empresas ganham muito mais do que o trabalhador médio, mesmo quando trabalham menos horas do que seus funcionários. Eles deixam de executar tarefas para se concentrar no trabalho de maior valor. Uma boa ideia para começar a se concentrar no trabalho de alto valor é usar o princípio 80-20. O princípio de Pareto, também conhecido como a regra 80-20, afirma que 80% dos nossos resultados são gerados por 20% dos nossos esforços. Você só precisa analisar quais são os 20% do seu negócio que, se você focar, te trarão 80% dos resultados. E eu tenho certeza que não são nas tarefas. Você sabia que estamos no meio da maior transferência de riqueza da história? Trilhões de dólares estão prestes a mudar da mão dos baby boomers para as mãos da próxima geração. E adivinha, você, eu e todos que estão assistindo a esse vídeo têm a oportunidade de obter uma pequena fatia desses trilhões de dólares. Mesmo se você pegar 0,1% desse valor, já seria equivalente a dezenas de bilhões. Preste bastante atenção porque você está prestes a aprender como se beneficiar da maior transferência de riqueza da história. Mas antes precisamos entender como os baby boomers se tornaram tão ricos. Na década de 1930, os Estados Unidos não era nem próximo da superpotência que é nos dias atuais. Na verdade, estava passando por uma crise financeira que foi chamada de a Grande Depressão, que durou 10 anos e quase destruiu toda a economia. E o que acabou tirando o país dessa terrível crise foi a Segunda Guerra Mundial. Foi através dela que houve a maior transferência de riqueza da história. Enquanto a Europa e o resto do mundo estavam tentando destruir uns aos outros, os suprimentos eram limitados. Então os aliados se voltaram para os Estados Unidos para preencher essa lacuna. Fazendeiros e fábricas dos Estados Unidos produziam o máximo de suprimentos e equipamentos que podiam e vendiam facilmente aos aliados pelo preço mais alto possível, já que as tropas no campo de batalha estavam prontas para tomar qualquer medida para vencer. Quando a guerra acabou em 1945, o mundo inteiro estava destruído, mas os Estados Unidos emergiram como uma superpotência, pois nos últimos 5 anos forneceram literalmente tudo ao mundo inteiro. 75% das reservas de ouro do mundo
acabaram na mão dos americanos, já que em tempos de guerra a moeda de papel geralmente não tem valor. Mas isso foi apenas o começo. Depois da guerra, a demanda por equipamentos e serviços americanos não caíram, pois a Europa teve que reconstruir a sua infraestrutura e fazer a sua economia funcionar novamente. Com isso, as empresas americanas fizeram fortunas. Foi assim que os Baby Boomers, a geração nascida após a Segunda Guerra Mundial, se tornou a geração mais rica da história. Mas eles estão envelhecendo e espera-se que transfiram trilhões de dólares em riqueza para a próxima geração. E mesmo se tratando dos Estados Unidos, nós brasileiros já estamos nos beneficiando e ao longo do vídeo você vai entender. Porque a cada tecnologia ou mudança vem uma nova onda de inovação que transforma uma determinada indústria ou até o mundo inteiro. Acaba transferindo riqueza de um grupo para o outro, como foi com a internet, por exemplo. Quem surfou nessa onda acabou ganhando uma fortuna, como aconteceu com o YouTube. Por décadas, as emissoras de TV era a única opção para assistir nossos programas favoritos. Quando o YouTube surgiu, nem todos pularam a bordo imediatamente, mas essa nova tecnologia transformou toda a indústria e fez com que a maioria dos espectadores das TVs fossem para o YouTube. E o dinheiro que devia ser gasto em anúncios na TV, agora são gastos em anúncios no YouTube. Essa é apenas uma das formas que eu, você e qualquer pessoa que esteja disposta a tentar, pode garantir a própria fatia desse bolo. Aqui no Brasil temos diversos exemplos de pessoas que fizeram verdadeiras fortunas na internet. Como falei no vídeo anterior, uma das coisas que alguém precisa para se tornar rico é a escala, e a internet proporciona isso. Apesar dos professores fazerem um excelente trabalho e essencial para toda a sociedade, são muitas vezes mal remunerados. E muitas pessoas afirmam que esse fato dos baixos salários dos professores é devido à sociedade não valorizar o trabalho desses profissionais, dizendo coisas como jogador de futebol ganha milhões apenas para chutar uma bola, enquanto os professores têm salários extremamente baixos. Porém, não é bem assim. Veja bem, o dinheiro vai para onde está a atenção das pessoas. O que determina o quanto alguém pode ganhar é o quão boa aquela pessoa é naquilo que faz e, principalmente, quantas pessoas ela atrai a atenção. E é justamente isso que justifica os altos salários dos jogadores, pois além de fazerem muito bem aquilo que se propõem, eles conseguem atrair a atenção de milhões de pessoas. E para que os professores ou qualquer pessoa atinja o sucesso em uma determinada área, basta repetir a mesma fórmula, fazer um ótimo trabalho naquilo que se propõe e fazer com que o seu trabalho seja notado por milhares ou milhões de pessoas. Assim como fez o professor Rock, que fala sobre geopolítica, o Átila, que é biólogo, o professor Kenny, que ensina inglês. O que todos eles têm em comum é que eles usaram o poder da escala da internet para divulgar o seu trabalho e assim obter um retorno financeiro. Eu arriscaria dizer que todos eles hoje são milionários, o que não seria possível se estivessem exercendo o mesmo trabalho, só que em uma sala de aula, que acaba limitando o alcance, pois em uma sala de aula cabem 30 ou 40 alunos. Diferente da internet, onde eles têm a capacidade de atingir milhões de pessoas com o seu conhecimento. Talvez você esteja pensando que isso não é para você, mas permita-me que eu mostre alguns exemplos de pessoas comuns que estão buscando seu espaço na internet. E um exemplo desse é o Silvânio, que é motorista de transporte público, mas criou um canal para compartilhar suas viagens com seus seguidores. E o canal já tem mais de 43 mil inscritos, e o vídeo mais visualizado tem quase 2 milhões de views. Ou o Leonardo Santos, que também tem um canal no YouTube, onde ele compartilha com seus seguidores dicas sobre kitnets. Isso mesmo, ele construiu kitnets para alugar e faz vídeo dando dicas para quem também pensa em investir nessa área. Eu citei esses exemplos para mostrar que qualquer pessoa pode usar a internet ao seu favor e fazer uma renda extra ou até mudar completamente de vida. Lembre-se, o dinheiro vai para onde está a atenção das pessoas. Não é à toa que marcas investem milhões em propaganda, com a intenção de exibir a sua marca para milhões de pessoas. E se você é alguém que é seguido por milhares ou milhões de pessoas, você pode acabar vendendo espaços publicitários ou até mesmo exibindo a sua própria marca para seus seguidores. E se esse vídeo agregou de alguma forma, inscreva-se no canal, pois toda sexta-feira tem vídeo novo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo!